Bom dia a todos, vamos dar continuidade ao curso de Noções sobre Oceanografia. Tenho certeza que vocês estão aprendendo muito e nós temos a satisfação de divulgar o que podemos sobre o conhecimento dos oceanos. Hoje nós vamos dar a segunda, uma das aulas, né, da parte de Oceanografia Química. Então eu vou falar sobre a água do mar, a sua composição e propriedades. Para isso, a gente precisaria dar uma recuperada em informações sobre a formação do planeta Terra, como é que ele se organizou aí. Existe a teoria da maré e a hipótese nebular, que praticamente explica a formação dos planetas, a origem da água, como é que a água veio parar nesse nosso planeta, e a razão dele ser bastante diferenciado em relação a outros planetas, porque essa substância é maravilhosa. Então, de onde que ela veio, como é que ela se organizou, como é que há essa diferença entre água doce e água salgada, porque os oceanos possuem essa composição tão diferenciada, e em função disso ele possui propriedades muito especiais. Então, essa é a minha função hoje, é dar essa informação para vocês, o que faz a água do mar tão diferenciada e tão importante, a substância água, de uma maneira geral, que compõe os oceanos também, por que é uma substância tão importante. Então, quando a gente imagina a formação do planeta Terra e dos demais planetas, a gente parte de uma massa, de uma matéria. Como é que essa matéria se organizou? Então, existe uma teoria que diz que talvez duas nuvens de matéria quase que girando no espaço, quase que colidiram, e dessa quase colisão se desprendeu um conjunto de matéria que foi girando, organizando os materiais mais densos no seu centro, os materiais mais leves no seu entorno, e dando aí origem a vários planetas, né, e um deles é aí o nosso planeta Terra, que faz parte aí da nossa galáxia. Inicialmente, essa aglomeração, essa organização em camadas, sendo a matéria mais densa no centro, a matéria mais leve no entorno, havia também uma quantidade muito grande de materiais radioativos, altamente com um calor muito grande, uma temperatura. A Terra já teve temperaturas muito mais altas, que favoreceram até reações químicas. Nessas reações químicas também já se começou a formar vapores de água que eram desprendidos de vários processos e reações que ocorreram nessa época, onde o planeta era bem maior, seu volume maior, e essa organização e essa efervescência de reações ocorriam, né, e aqui o nosso planeta, então, foi sofrendo organizações e reações intensas. Houve um desprendimento de uma pequena fração de matéria que também foi se consolidando. Essa pequena fração de matéria deu origem aí a nosso satélite, né, a Lua, e isso, esse intemperismo, essa junção de reações foi fazendo com que houvesse cada vez mais uma formatação, né, a Terra começou a adquirir essa massa, começou a adquirir uma forma, liberação de vapor em grande quantidade do interior da Terra, né, nesse momento de formação. A gente sabe que a Terra teve momentos de intemperismo forte, né, esse vapor atingindo as temperaturas mais baixas da camada externa, junto mais à estratosfera e tudo mais, as camadas mais externas da atmosfera. Muitos gases foram perdidos, né, na formação do protoplaneta, e depois, então, a gente tem aí esses vapores encontrando temperaturas mais baixas, condensando, encontrando a superfície quente, evaporando novamente, encontrando temperaturas baixas. E esse ciclo de evaporação, condensação, foi ajudando a crosta a se resfriar. E essa crosta se resfriando, ela começou a acomodar uma parcela grande da água sobre a Terra, no planeta, e a atmosfera se limpou. Então, se a gente imaginar o início da formação do planeta, havia uma densa camada de vapor envolvendo o planeta, havia uma dificuldade de penetração de raios solares, até que uma boa parte da água foi se aprisionando junto
a crosta, e uma outra continua fazendo parte da atmosfera, das nuvens, né, e dando a umidade à atmosfera, que a gente sabe que é a importância, né, da umidade. E com isso, o planeta foi se consolidando no formato que nós temos hoje, e obviamente que esse planeta tem uma vida, né, uma vida com uma idade geológica, então isso aqui é sempre medido em bilhões de anos, então uma coisa que é difícil para o ser humano se posicionar em relação a isso, mas ela obviamente vai ter um destino, ela vai ter uma durabilidade que a gente imagina em bilhões de anos à frente aí do que conhecemos hoje. Então, se a gente observa a Terra, ela ainda mantém o quê? Os elementos mais densos no seu interior, então, sobretudo níquel e ferro, a camada chamada NIF, o seu entorno ainda numa temperatura bastante alta e numa consistência pastosa, que é o cima, e essa película, essa crosta, essa parte mais fina, mas porém mais solidificada, porém ainda sobre um fluido, né, sobre um material magmático, então isso não há uma solidificação, mas não é rígida, existem movimentos de placas sobre esse magma, então nós temos aí um resfriamento que permitiu aí o aprisionamento de água no planeta. Olhando geologicamente, rapidamente, porque vocês já tiveram informação sobre isso, nós, no início da formação, da consolidação do planeta, né, já passada protoplaneta, já indo para um planeta mais parecido com o que conhecemos, nós temos aqui uma massa de terra imersa chamada Pangeia e uma depressão no entorno dessa Pangeia, que é o mar de Tétis ou Pantalassa, uma grande depressão que à medida que o intemperismo, o vulcanismo acontecia de forma intensa na formação do planeta, muito material era lixiviado, lavado e levado para quê? A água sempre vai morro abaixo, né? Então a água foi escoando para as grandes depressões. No início havia uma grande depressão, então, que acumulou a água lixiviada. Porém, essa não rigidez, né, dessa parte emersa das placas da crosta fez com que houvesse um movimento chamado de deriva continental. Essa primeira massa de água enorme aqui, em torno do primeiro continente, né, derivou aí formou o Oceano Pacífico. Então, o Oceano Pacífico, ele é bastante antigo, e à medida que o continente foi ocorrendo a deriva continental, foi abrindo aqui foi ocorrendo algumas separações, e essas separações aqui, por exemplo, este é a formação aqui do Oceano Atlântico. Então, quando eu olho o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, eles têm histórias diferentes, sendo que o Oceano Pacífico é mais antigo do que o Oceano Atlântico. Então, a gente vê como que essa água e essa parte imersa, né, foi se acomodando. Se eu tirar a água do oceano e observar as bacias, as grandes depressões que foram se formando no planeta Terra, eu vejo até que tem aqui cadeias submersas, né, montanhas, né, praticamente aqui a gente tem a cadeia mesoatlântica, muito conhecida, e a gente tem outros relevos, e também a gente tem fendas no fundo, como a fenda das Marianas, que a gente tem até 15 quilômetros de profundidade, então a gente tem as dimensões dessas bacias são diferentes. Então, se eu pegar o Oceano Pacífico, ele tem ali a maior área, né, 165.246 vezes 10 a sexta quilômetros quadrados, ele tem um volume de 707,555 vezes 10 a sexta quilômetros cúbicos, e ele tem uma profundidade média de 4.282 metros. Quando eu olho o Oceano Atlântico, ele tem 82.441 vezes 10 a sexta quilômetros quadrados, ele tem 323.613 vezes 10 a sexta quilômetros cúbicos, e ele tem uma profundidade média de 3.926 metros. E se eu pegar o Índico, que seria um oceano menorzinho, né, tem uma área de 73.443 vezes 10 a sexta quilômetros quadrados, um volume de água estimado em 291
4.030 vezes 10 a sexta quilômetros cúbicos, e ele tem ali uma profundidade média de 3.963 metros. Então, vocês imaginam que quando a gente fala de oceano, oceanografia, a gente imagina o estudo dos oceanos, verificando que os 3 maiores oceanos, eles têm uma profundidade média de 4.117 metros. Quando a gente vai para a praia, a gente vai trabalhar a costeira, a gente entra no mar até o joelho, até a cintura, então a gente tem profundidades bem menores ali, a gente às vezes encontra uma plataforma, vai andando, aquilo não afunda, demora para afundar, então nós temos aquilo ali, 200 metros de profundidade, 300, 500 metros de profundidade, mas imagina, o oceano como um todo, profundidade média, 4.117 metros, profundidades em alguns locais de mais de 10 quilômetros, né? Então, realmente, a gente tem ali que, quando a gente fala em oceanografia, eu posso estudar oceanografia costeira, ainda em profundidades, usando embarcações menores, trabalhando com profundidades menores, né, 100, 200, 500 metros, ou eu posso fazer grandes estudos oceanográficos, trabalhando no que nós chamamos de mar aberto, indo buscar informações a 4.000, 5.000, 6.000 metros de profundidade para entender um pouco a movimentação, as camadas de água, o fundo oceânico, a composição da água, os organismos ali presentes. Então, a oceanografia é uma ciência multidisciplinar bastante rica, onde o objeto de estudo são os oceanos. Esse objeto de estudo eu posso obter conhecimento da área de física, geologia, química, biologia, meteorologia, sensoriamento remoto. Então, os oceanos podem ser estudados de diversas formas. Então, aqui a gente tem a água, então, se acomodou nessas bacias, né? E a água se acomodou em vários compartimentos no planeta Terra. Vamos ver mais ou menos como seria como está dividida a água nesses compartimentos, que seria o inventário da água, tá? Então, como é que está a água no planeta Terra? Então, na forma de rios e cachoeiras, eu vou usar uma unidade que é 10 elevado a 15 quilos. Então, na forma de rios e cachoeiras, eu tenho aqui 1 vezes 10 a 15 quilos de água. Na forma de lagos de água doce, eu tenho 125 vezes 10 a 15 quilos de água. Na forma de lagos salgados e mares internos, 104 vezes 10 a 15 quilos de água. Um total de água na superfície do planeta, 230 vezes 10 a 15 quilos de água. Na forma de geleiras, picos de gelo, 29.300 vezes 10 a 15 quilos de água. Na forma misturada com o solo e infiltrada no solo, 70 vezes 10 a 15 quilos de água. Na forma de lençol freático, lençol de água, 8.400 vezes 10 a 15 quilos de água. Totalizando aqui, infiltrada e como gelo, que é bastante representativo, 37.770 vezes 10 a 15 quilos de água. E quando eu vejo na forma de oceanos, né, ocupando as bacias, eu tenho ali 1.322.000 vezes 10 a 15 quilos de água. Sinceramente, é um volume bastante grande de água que está acomodado no planeta Terra na forma de oceanos. A Terra, ela atingiu um equilíbrio de modo que há muito pouca perda de matéria atualmente, ou geologicamente falando, mas há muito pouca perda de material para o espaço e muito pouca agregação de material do espaço. Obviamente, de vez em quando chega um meteorito, alguma coisa vem e agrega um pouco de matéria, mas se perde muito pouco, então há um equilíbrio ali, há um ciclo, né? Então todo mundo já aprendeu sobre o ciclo da água no planeta Terra e hoje a gente reforça aqui. E então, os oceanos acabam sendo um grande reservatório e uma espécie de radiador do nosso planeta, estando intimamente ligado às questões de mudanças climáticas. Dificilmente se fala sobre mudanças climáticas sem falar sobre oceanos. E aí nós temos a água nesse oceano, e a água uma coisa muito interessante, porque ela vai estar ali nesses compartimentos, representadas por geleiras, por rios, né? A água está presente na atmosfera na forma de vapor, né? Formando gotículas, né?
E aí, quando a gente vê a porcentagem de água com menos sais, que nós vamos chamar de água doce, e a água com mais sais, que vamos chamar de água salgada, nós vemos que há cerca de 97,5% da água presente no planeta é representada por água salgada, e 2,5% de água doce, né? Então, a gente tem ainda que no caso da água doce, a gente ainda está com ela dividida em geleiras, né, numa forma sólida, na forma de água subterrânea, né, na forma de geleiras, a gente tem também os permafrostes, que é o gelo permanente, a gente tem os rios e os lagos com porcentagem muito pequena aí da água que nós mais nos utilizamos aí como ser humano e outros animais e plantas necessitando dessa água doce. Quando a gente vê o ciclo da água, então a gente imagina que uma molécula de água que está no grande reservatório, ela vai passar a atmosfera, um dado momento ela vai condensar, vai fazer parte de rios, de lagos, vai formar geleiras, vai infiltrar no solo e nós vamos ter aí o ciclo da água. Então, uma molécula de água, ora está no oceano, ora está numa nuvem, ora está num rio, ora está num lençol freático e ora está dentro dos seres vivos, porque a biosfera, os organismos vivos, eles têm água, tanto é que é um organismo, que significa uma morte de um organismo, significa perda de água. Um organismo, quando ele morre, ele desidrata, ele perde a água, ele devolve a água para o seu ciclo. A gente imagina que a água, a molécula de água, ela vai ter uma permanência em cada um desses compartimentos. E a gente diz assim, olha, quanto maior o compartimento, mais tempo a molécula de água fica retida nele. Então, vocês imaginam que o maior compartimento são os oceanos. Então, o tempo de permanência de uma molécula de água que atinge o oceano e, de repente, vai parar lá nos 4.000, 5.000 metros de profundidade, ela vai demorar muito tempo para ela voltar para as camadas mais superficiais, evaporar e retornar ao ciclo da água. Então, ela vai ter o que nós chamamos de tempo de residência bastante grande nos maiores compartimentos. Então, a água vai permanecer muitos anos, a molécula de água no oceano, e o tempo de permanência da molécula de água aqui no vapor do ar, ou numa nuvem, já é bem menor. Então, essa água se movimenta de modo a manter um processo que é muito importante no planeta Terra, o ciclo. Quase tudo é feito em termos de ciclo, o ciclo da matéria. A matéria cicla no planeta Terra, e essa fórmula é válida não só para a água, mas para outros materiais que acabam ciclando, né? Então, passa de um compartimento a outro, de uma forma química a outra, de uma forma mecânica dissolvida, particulada, a outra, e assim o ciclo vai agindo. Bom, então a substância água, ela está ali presente no planeta em diversos compartimentos, dando uma característica especial ao nosso planeta. Vamos olhar um pouquinho a molécula de água, que é uma molécula extremamente importante. Então, a substância água permitiu esse desenvolvimento especial no nosso planeta, e a substância água, a molécula de água é uma molécula pequenininha. Como é que é a molécula de água? A molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Como eles se arranjam? Um átomo de hidrogênio numa ponta, um átomo de hidrogênio na outra, e o átomo de oxigênio no meio? Não. Essa molécula, ela possui um átomo extremamente importante, uma característica especial. O átomo de oxigênio, ele é extremamente eletronegativo. Ele tem uma tendência de puxar os elétrons para o lado dele, nessa molécula pequena, uma molécula com 18 unidades de massa. Então, a gente tem aqui uma molécula com um átomo extremamente eletronegativo. Você vai falar água mais ou água menos, então quer dizer que o oxigênio puxa os elétrons para o lado dele, então ele rouba. Não, ele não rouba, ele, na verdade, ele vai fazer uma polarização. A molécula de água não é água mais ou água menos, ela vai ter
uma divisão de cargas internas. Então, o lado do oxigênio vai ficar mais eletronegativo, vai ficar puxando os elétrons do hidrogênio, e o lado dos átomos de hidrogênio vão ficar mais positivos. Polaridade interna faz com que, quando uma molécula de água encontra uma outra molécula de água, elas têm uma atração, né? Então, o lado positivo de uma delas com o lado negativo da outra formam o que nós chamamos de ponte de hidrogênio. Então quer dizer que a molécula de água, a substância água, a molécula de água, ela é H2O, né? Mas ela tem essa capacidade de fazer essa associação, tanto é que ela forma líquidos, ela faz parte dos líquidos associados, e se olhar bem, então, devido a essa capacidade, a molécula de água, ela podia ser representada como um polímero, H2O, N vezes, devido a essa facilidade de organização em função de atrações entre os lados positivos e os lados negativos, formando as pontes de hidrogênio. E já faz ela ficar diferente. Então, isso vai fazer com que ela tenha propriedades anômalas, propriedades diferentes de outras substâncias que têm moléculas pequenas, como metano, metanol. Então, ela vai ter propriedades que destoam de outras moléculas similares a ela, que vai fazer com que ela tenha propriedades anômalas. E aí já começa a mudar toda a cara do nosso planeta pelo fato de ele ter substância água, né? E substância água, então, molécula de água, um átomo de oxigênio, 2 de hidrogênio, uma polaridade, então, devido à presença de um átomo extremamente eletronegativo, que é o oxigênio, formando aqui uma polaridade, um lado mais positivo e um lado mais negativo, uma polaridade interna, que faz com que, quando uma molécula de água se aproxima de outra, a formação de pontes de hidrogênio, que vão fazer com que essa molécula se associe. Fora isso, nós temos que a molécula de água pode ser encontrada, ou a substância água, pode ser encontrada em 3 estados físicos. Isso aí já essa molécula, essa substância é especial. Como é que a gente encontraria as moléculas de água, como é que estariam organizadas as moléculas de água nos estados sólido, líquido e gasoso? No estado sólido, a gente vai encontrar o máximo de organização, uma coisa muito bonitinha, muito organizadinha, formando poliedros, de modo que a organização, ela vai ficar, as moléculas vão ocupar mais espaço, vão formar aqui uns vazios, né, os espaços vazios aqui, maior tamanho, então ela vai diminuir a densidade. Então, tanto é que o gelo, que é água na forma sólida, flutua na água na forma líquida. Por quê? Porque a organização das moléculas são diferentes, e essa organização no estado sólido faz com que haja uma menor densidade da água na forma sólida em relação à água na forma líquida. No estado gasoso, nós temos um máximo de energia, um máximo de grau de liberdade, as moléculas querendo ficar mais soltas, mais distantes, né? Então, aí a gente tem a organização na forma de vapor. E como é que estariam, então, as moléculas de água na forma líquida? Na forma líquida, nós vamos encontrar parte das moléculas organizadas e parte das moléculas livres. Tanto é que essas moléculas livres, elas dão uma propriedade para a água que é muito importante, que é a capacidade, o solvente universal, a capacidade de dissolver mais substância do que qualquer outro líquido. Né? Então, além de tudo, a gente tem essa possibilidade de organização, né, máximo de organização estado sólido, né, então o gelo, nós vamos ver que o gelo vai ficar menos denso, ele vai estar com essa organização, com essa diminuição de densidade. Aqui a gente tem, por exemplo, o continente antártico, no verão, com menor envolvimento de gelo, e no inverno, com maior formação de gelo no entorno do planeta. Esse gelo formado por água, que vai saindo daquela solução salina e se organizando, e H2O se organizando ali sobre a solução salina. Aqui a gente tem água na forma líquida,
verificando que algumas moléculas estão muito bem associadas, formando retículos, que permitem até que certos organismos caminhem sobre essa superfície, e a gente vê a tensão que é formada, por exemplo, aqui as moléculas estão muito bem organizadas, elas ficam mais resistentes, e aqui no meio elas estão menos organizadas, e dado o momento que isto aqui é rompido, esse retículo é rompido, né, e aí a gente tem, por quê? Porque aqui eu tenho um misto de organização. E o estado gasoso, onde eu tenho o máximo de liberdade entre as moléculas, elas estão mais afastadas, mais livres para mudar aí esse estado. Então, com isso, a gente verifica que a água pura, estou falando H2O, ela tem propriedades bastante anômalas. Algumas delas eu vou falar aqui, mas eu vou ressaltar duas importantes. Calor específico. Ela tem a água pura tem o mais alto calor de todos os sólidos e líquidos, exceto da amônia líquida. O calor latente de fusão é o mais alto, exceto da amônia. A gente tem aqui o calor latente de evaporação mais alto de todas as substâncias. A gente tem a expansão térmica, a água tem a maior densidade a 4 graus, água pura, sempre estou falando. A tensão superficial é maior de todos os líquidos. O poder de dissolução, de geral, a água dissolve mais substâncias do que qualquer outro líquido. A constante dielétrica, a água pura tem a maior constante dielétrica em relação aos outros líquidos, à exceção do peróxido de hidrogênio e do HCN. A dissolução eletrolítica é muito pequena, forma pouco H+, e OH-. A transparência é relativamente grande, extremamente importante. A condução de calor é a mais alta de todos os líquidos. A viscosidade molecular é a menor que a maioria dos outros líquidos, considerando a mesma temperatura. E a gente destaca aqui duas propriedades extremamente importantes. O calor específico é o mais alto de todos. Então, o que acontece no planeta Terra? A gente tem lugares muito frios e lugares muito quentes. Então, por exemplo, vamos por aí, a Arábia Saudita ali, a gente tem 54 graus, não dá para fazer jogo de futebol, durante o dia vai se fazer à noite, alta temperatura. A gente tem lá o Polo Sul com menos 80 graus, então a gente tem uma diferença de temperatura, e essa diferença de temperatura, ela é praticamente temperada pelo movimento de dois fluidos, o ar e a água, e nesse movimento, os oceanos desempenham um papel muito importante, porque eles removem calor das regiões mais quentes e levam calor para a região mais fria. Então, esse movimento dos oceanos e da atmosfera, em conjunto, fazem a temperança climática, evitando que nós tivéssemos uma diferença muito grande de temperatura entre a temperatura mais alta e a temperatura mais baixa. Obviamente que a introdução de poluentes e gases estufas está nos apavorando um pouco em relação à manutenção dessas diferenças de temperatura e alterações climáticas. Isso a professora Rosa, na próxima aula, vai comentar com vocês. Então, assim, a gente tem essa importância do calor específico. Você gosta de tomar banho de mar bem cedinho? Não sei. Se nos dias anteriores fez muito calor, a água vai demorar para esquentar, porém, ela vai demorar para esfriar. Então, em períodos muito quentes, a água, à noite, ela vai estar quente, ela não vai perder o calor tão rapidamente para o período da manhã, no amanhecer. Então, você vai ter uma água quentinha ainda de manhã. Então, esse calor específico, a água demora para esquentar e demora para esfriar. E também é legal, porque para manutenção de um ambiente mais estável para a vida dos organismos. Poxa, é bacana você viver num lugar que a temperatura oscila bastante. Não, por exemplo, se a gente mora em São Paulo, sai de manhã, sai todo agasalhado, daqui a pouco leva o guarda-chuva, começa a chover, daqui a pouco faz um calor enorme, vai tirando as blusas, daqui a pouco começa a esfriar de novo. Então, num período de 24 horas, a alteração de temperatura é muito grande, toda hora é muito variável, né? E isso faz com que o organismo gaste energia que ele podia estar usando para o lazer, para o crescimento, para a reprodução, ele vai investir
em compensar as variações externas. E imagine um ambiente tipo um ambiente aquático, o calor específico vai fazer com que aquele ambiente mude muito rápido, muito devagarzinho essas temperaturas. Então, você tem organismos em um ambiente mais estável, como se você vivesse em temperaturas com pouca oscilação. Você saberia ali, você gastaria menos energia para compensar as variações externas. Uma outra propriedade extremamente importante é a transparência. Por quê? A gente sabe que a vida no planeta Terra, óbvio, ocorreu bastante quimiossíntese, né, forma de desenvolvimento de vida com base na quimiossíntese, mas esse processo ele gasta muita energia, não é muito lucrativo. Quando a atmosfera se limpou e chegou a luz solar, começou a ocorrer a fotossíntese. Então, os ambientes transparentes, eles favorecendo o início de cadeia alimentar com base na produção primária, na fotossíntese, usando a energia da fotossíntese. E aí nós temos que os meios aquáticos, no caso água doce e água salgada, eles mantendo a penetração de luz, eles permitem o desenvolvimento de cadeias alimentares nesses locais. Então, nós temos vida sendo ali organizada na água, né, com os seus níveis tróficos organizados, que também é produto aí das próximas aulas. Então, aqui nós temos essa importância de distribuição de calor entre águas superficiais e águas de fundo, fazendo aí a distribuição desse calor, águas nas regiões mais polares, nós temos aí água esfria, ela mesmo sendo menos salina, ela esfria e caminha em direção aos polos pelo fundo, né, e a gente vai tendo ali uma distribuição e temperança climática, né, e aqui quando a gente vê a substância água, ela que recebe calor, passa do estado de sólido para o estado líquido, mas existe um momento que ela recebe energia e não muda de estado, esse é o calor latente de fusão. Aí ela muda de estado, vai adquirindo, você vai injetando calor aqui, aí ela vai se mantendo em temperatura, né, calor na forma de temperatura vai sendo registrado, ela aumenta, e permanece ainda no estado líquido, de repente ela vai injetando calor e ela não muda, permanece no estado líquido, tá? Esse é o calor latente de evaporação. Aí, a partir de um dado momento de injeção de calor, é que ela vai passar para o estado de vapor. Então, é uma substância incrível, muito especial, tá? Então, a transparência, ela permite que, entre os comprimentos de onda diferenciados na água, a gente sabe que alguns comprimentos se extinguem rapidamente, outros comprimentos vão mais fundo. Então, quando você olha uma água esverdeada, é uma água normalmente mais rasa. E quando a gente olha aquele oceano lá no meio do mar, aquele índigo blue, aquilo lá é uma água com penetração de luz mais profunda, e aí a gente vê essa coloração. Para o desenvolvimento dos vegetais, há um gosto aí por uma otimização do uso de luz alaranjada, avermelhada, que vai ajudar a fazer aí a produção de matéria, tirar átomos ou moléculas inorgânicas e transformar em matéria orgânica, dando início aí à cadeia alimentar. Então, a gente tem aí o planeta na sua formação, gerando as moléculas de água, o vapor escapando na forma de intemperismo, vulcanismo, eliminação de água. Depois a gente tem a condensação em grande parte dessa água retida na sua superfície, e a gente tem depois essa água ciclando nos compartimentos e dando subsídios aí à vida, né? Aí tá bom, mas como é que, então, a água do mar ficou diferente da composição da água doce, né? Então, realmente, a gente vê que nos oceanos, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma água com sais, né? Com vários componentes. Que componentes? O que nós podemos encontrar na água do mar? Tudo bem, todo mundo percebe o quê? A água do mar é salgada ou a água do mar é salina? A água do mar é salgada porque o sal que tem maior quantidade é o cloreto de sódio.
NaCl, mas ela também é salina, porque ela recebeu outros sais na sua formação geológica, né? E a gente percebe até um amarguinho. Então, por quê? Nós temos outros componentes que foram lixiviados, drenados para essas depressões. Basicamente, o cloro e o sódio são os elementos que têm maior concentração, mas de toda forma, eu posso encontrar toda a tabela periódica, né, todos os elementos da tabela periódica na água do mar. Mesmo se eu sintetizar um elemento novo no laboratório e ele escapar pela pia, um dado momento ele vai atingir os oceanos, tá? Então, alguns materiais foram sendo lixiviados em maior quantidade, alguns elementos em maior quantidade, e outros em menor quantidade. Tem ouro na água do mar? Tem, mas em pequenas quantidades. Então, eu vou considerar o quê? Por exemplo, os elementos que têm maior quantidade na água do mar, cloro, né, o sódio, o enxofre, o magnésio, o cálcio, o potássio, o carbono, o bromo, o estrôncio, o boro, o flúor. Praticamente, esses estão em maior quantidade. Os demais existem em quantidades pequenas. Esses daqui eu vou chamar de constituintes maiores da água do mar. E os demais, constituintes menores e elementos traços, que estão presentes em pequenas quantidades. Então, a tabela, praticamente, eu tenho todos os elementos da tabela periódica presentes na água do mar, porém, em concentrações, em quantidades diferentes. Tá? Então, a gente vai pegando, por exemplo, se eu pegasse 1 litro de água do mar, do Pacífico Norte, na superfície, no meio, no fundo, 1 litro de água do mar no Atlântico Norte, superfície, meio e fundo, agora Pacífico Sul, Atlântico Sul, Índico, em várias profundidades, 1 litro de água. Evaporo a água, peso o sal, vou ver que tem mais ou menos uma média de cada um, quer dizer, uma média de todos, em várias profundidades, eu vou dizer que tem uma composição média em sal de 35 gramas de sal por quilo. Então, a gente diz que a composição média da água do mar é 35 gramas de sal por litro. Obviamente, se eu estou perto da boca de um rio, eu tenho menos sal. Se eu estou num lugar de alta evaporação, muito, muito quente, eu tenho uma água mais salina. Mas, em média, eu tenho esse valor aí para a gente ter uma ideia da composição química da água do mar. Então, pegando uma água com uma composição média de 35 gramas de sal por quilo, eu vou verificar, então, aqui uma composição relativa, 55% de íons cloreto, 30,6% de íon sódio, 7,7% de sulfato, 3,68% de magnésio, 1,28% de cálcio, 1,10% de potássio, 0,4 de bicarbonato, que aqui está o carbono, 0,19 de brometo, 0,02 de estrôncio, 0,01 de borato e 0,003 de fluoreto. Se eu pegar os 6 primeiros, cloreto, sódio, sulfato, magnésio, cálcio, potássio, já aqui eu tenho uma proporção de 99,36% da composição da água do mar. Tá? Então, bom, a gente sabe que as salinas, né, você pegar água do mar em lugares quentes e ela represá-la e ela evaporar, nós vamos ter aí extração de cloreto de sódio. Obviamente que outros elementos maiores ficam também nessa composição em destaque. Então, grande parte, que 99% da composição da água do mar vai estar com esses elementos. Aqui a gente vai ter ali, aqui vai dar quase 99,7%, e depois nós vamos ter os demais formando aí 0,3%. Então, praticamente ali vai entrar nitrogênio, fósforo, ouro, platina, todas essas coisas, né? Sempre sendo, indo para menor quantidade, então médias, nitrogênio, fósforo, né, e indo mais para baixo, platina, ouro, né, paládio, estanho. Então, água do mar
tudo que você trabalhar aqui no sistema Terra e escoar, tiver para escoamento, uma hora chega ali. Na formação do planeta, o que estava mais livre, mais abundante, foi escoando. O que menos fazia ligação química ficou mais livre, que é o caso ali do cloro. Ficou muito cloro livre ali, formando aí a nossa composição de cloreto, né, sódio, sulfatos, né, obviamente a matriz é água, e aí a gente tem que, quanto mais salina é a água, mais fácil de a gente ter a lei do empuxo aí, a gente flutuar. Aqui a gente tem uma salinidade média de 35, aqui a gente tem um lugar onde a salinidade é bem maior do que 35, porque a evaporação é alta e a precipitação é baixa. Aqui a gente tem a extração de sal nas salinas, né, então a riqueza que é a água do mar, né, em relação aí à sua composição. Então, a água é o solvente universal, e vocês imaginam, tendo cloretos, íon negativo, então isso aqui é um ânion, tendo sódio em abundância, isso aqui é um íon positivo, é um cátion. O que vai acontecer com a molécula de água se ela tem uma polaridade, um lado é mais positivo e o outro lado é mais negativo? Em torno de moléculas ou de átomos de íons negativos, a molécula se posiciona com seu lado positivo, solvatando, né, envolvendo esse íon, e aqui, se for um cátion, ela vai fazer o lado negativo, vai ficar no entorno, solvatando. Então, essa capacidade da água formar camadas em torno do que dos cátions e dos ânions que entram nessa solução, faz com que ela seja um ótimo solvente. Em outras substâncias também ela vai se aglomerando no entorno, solvatando e diluindo. O solvente universal. Esses íons, como é que eles foram cair aí dentro dos oceanos? Obviamente, a gente tem o escoamento, na época das grandes tempestades, do intemperismo, esse material foi todo sendo levado pelas grandes depressões, mas a gente também tem o vulcanismo, jogando material para a atmosfera e depois esse material entrando nos oceanos, e a gente tem os vulcanismos submarinos, então material também sendo eliminado nos fundos oceânicos, tá? E colocando aí, integrando a composição da água do mar. E aí a gente tem, nas beiradas continentais, também os aportes de rios entrando com material dissolvido e também com material particulado aqui para as regiões oceânicas. Se a gente pensar em termos geológicos, a gente vai ver que desde a formação do planeta, que a gente foi jogando material ali para a consolidação da crosta, foi lixiviando material para dentro das depressões, e o tempo atual, será que a composição da água do mar mudou? Então, se for agregando material, essa composição foi mudando, até que houve uma estabilização da crosta, da atmosfera e da composição da água do mar também. Então, hoje em dia, a gente pode dizer que a água do mar está num equilíbrio dinâmico. À medida que os materiais são agregados, se a velocidade com que os materiais forem agregados e a mistura for efetiva, o material que é sedimentado ou removido dos oceanos mantém a composição da água mais ou menos similar, equilibrada, nesse período que nós estamos, nesse período geológico. Isso significa que, por exemplo, se eu, aqui saiu um pouquinho deslocado, me perdoe, se eu pegar uma água com 35 gramas de sal por quilo, determinar quanto tem de sódio e quanto tem de cloro, dividir um pelo outro, vai dar um número X. Se eu pegar uma água mais salina, 40 gramas de sal por quilo, determinar quanto tem de sódio, quanto tem de cloro, e dividir um pelo outro, vai dar X. Se eu pegar uma água menos salina, 31 gramas de sal por quilo, e dividir, e determinar quanto tem de sódio, quanto tem de cloro, dividir um pelo outro, eu vou ver o número X. O que significa isso? Aqui isso eu faço só para os elementos maiores, aqueles elementos que eu mostrei ali, que tem maior composição na água do mar. Se eu dividir, então aqui eu peguei magnésio por potássio, também são dois constituintes maiores, dois elementos maiores presentes na água do mar. Na 35, dá Y. Na 40, magnésio por potássio, dá Y.
31, magnésio por potássio, daí, o que significa isso? Deixa eu explicar melhor. Vamos supor que você vai fazer um bolo. Eu vou fazer um bolo para 5 pessoas que eu e mais 4 que vão chegar aqui em casa. O que nós vamos fazer? Vamos fazer 2 xícaras de farinha, 1 copo de leite e 1 ovo. Pobrinho, mas tudo bem, tá? Então, eu vou fazer o bolinho. Aí alguém me liga e fala assim, vou levar mais 5 pessoas, tá? Aí eu falo, nossa, então vão ser 10 pessoas. Então, dobrou. Então, vou fazer o quê? 4 xícaras de farinha, 2 copos de leite e 2 ovos, fazer um ovo maior, mas eu mantive as proporções entre os componentes. Então, a água do mar, ela seja mais salgada, mais salina, menos salina, esses componentes maiores, eles sempre vão estar obedecendo as proporções constantes entre eles. Se aumenta um, o outro aumenta, e eles mantêm a mesma proporção. É o que eu mostrei aqui embaixo. Quando a gente olha as regiões, a salinidade superficial da água do mar, então a gente vai ver que algumas regiões onde a evaporação é maior do que a precipitação, os valores de salinidade são maiores. Então, aqui eu tenho valores 36, 36,4, 37. E locais onde eu tenho uma precipitação maior ou um degelo, vou ter maior, importante, eu vou ter valores de salinidade menores do que 35, normalmente ali nessas regiões aqui polares, né? E aí, aqui eu vejo que o Equador, em torno da linha do Equador, não é o local onde tem as maiores salinidades, porque eu tenho também muita precipitação, tem evaporação, mas eu tenho muita precipitação. Então, para vocês verem que a composição da água vai estar ali mais salina, menos salina, mas sendo os mesmos componentes, mantendo proporções constantes, né? E aqueles outros em pequenas quantidades, elementos que são menos, alguns não são conservativos, esses maiores são conservativos, então eles vão estar sempre ali tendendo a estar acompanhando essa proporção constante. Quando eu vou para esses elementos que são 0,3%, eles já têm uns comportamentos um pouco mais diferenciados. Tá? Onde que essas proporções se alteram? Essas proporções entre os elementos maiores vão se alterar em locais onde eu tenho aportes, como rios, né, estuários, a gente está chegando com o rio com componentes diferenciados que podem tirar os elementos maiores, os constituintes maiores da sua proporção constante. Locais onde tem fendas abissais, onde aqui eu tenho uma circulação e aqui eu tenho uma dificuldade de circulação. Aqui, por exemplo, o sulfato é um elemento maior. Aqui, nesse local, eu tenho dificuldade de aeração, então eu não tenho sulfato, eu vou ter gás sulfídrico aqui, H2S, e eu não vou ter o sulfato, que era um dos componentes menores. Aqui eu tenho uma região de coral, onde que se desenvolvem os corais? Os corais se desenvolvem em águas rasas e quentes. Então, eu tenho o que é um sal dissolvido? O que é uma substância dissolvida? Uma substância dissolvida é uma substância que atravessa um poro, um filtro de 0,45 micrômetros, e uma substância particulada que fica retida num filtro de 0,45 micrômetros. Eu sempre pergunto, a baleia é material particulado ou material dissolvido? Depende do referencial. O referencial, se for uma malha gigante, onde a baleia consegue passar, então ela é dissolvida. É óbvio que eu estou brincando, mas o que é o referencial em oceanografia? É um filtro de 0,45 micrômetros, onde eu jogo meu material, minha água. Se essa água toda atravessar, o que está aqui embaixo é material dissolvido. O que ficou preso nesse filtro, eu vou considerar material particulado. O cálcio, ele está lá naquela tabela. Ele é componente maior, constituinte maior da água do mar, constituinte dissolvido. Porém, nessas regiões onde tem a formação de coral, o cálcio, ele vai sair da forma dissolvida e vai para a forma particulada, integrar os esqueletos dos corais. Assim, se eu dou um pozinho para vocês diluírem, desmancharem, o que vocês fazem? Coloca na água. Tá, não dissolveu, o que vocês fazem? Agita. Não dissolveu, o que vocês fazem? Esquentam. Tá? Então, isso aí é o basicão para você dissolver uma substância. No caso do cálcio, ele é estranho, ele é um cara estranho. Se você esquentar, ao invés de ele dissolver, ele precipita. Por isso, os corais usam dessa propriedade. Eles fazem os esqueletos, né, de carbonato de cálcio,
aproveitando essa alta temperatura e disponibilidade de cálcio, vai fazendo as paredes ali na forma particulada. Portanto, aqui, nessas regiões, o cálcio, que é um elemento maior, ele não vai estar obedecendo a proporção com os colegas dele, ele vai começar a sumir, tá? Outro lugar que é diferenciado é junto de uma hidrotermal, de uma eliminação de material do centro do magma. Então, aqui nós temos injeção, por exemplo, de fluoreto. Fluoreto é um constituinte maior. Ele deveria estar indo com o colega dele, mas se estiver em torno de uma saída de um vulcanismo submerso, nós vamos ver que vai ter mais fluoreto do que os outros elementos maiores. Então, aquela proporção constante vai se perder. E existem fendas no fundo do mar que eliminam salmouras geológicas, ou seja, material contendo uma alta concentração de sal e uma alta temperatura. Nesse local também se perde a proporção constante. E aí, na interface entre o ar e o mar, né, nós temos também que, conforme a água evapora, ela carrega alguns sais com ela, formando o que a gente chama de aerossol marinho. Quando a gente vai para a beira do mar, a gente verifica que a gente respira, né, aquele aerossol que enferruja bicicleta, carro e tudo mais, mas entra uma série de sais no nosso corpo, minerais, que fazem nosso metabolismo, olha, funcionar muito bem, que dá uma fome danada. Né? Leva uma pessoa doente que está sem apetite na praia, vai ver como ela vai ficar com um apetite bem grande quando ela for almoçar ou jantar. Tá? Então, nesses locais, estuários e mares internos, essas proporções entre elementos maiores, constituintes maiores, ela não é mantida, tá? Então, a gente tem aqui o exemplo do sulfato com cloro, bicarbonato com cloro, potássio com cloro, magnésio com cloro, cálcio com cloro. Então, nesses locais, essas proporções não são constantes. Bacias anóxicas, o sulfato, ele vai ser reduzido, então ele também não vai, a proporção, por exemplo, sulfato com cloro diminui. Nos locais onde há formação de corais, o cálcio vai ser aprisionado, vai sair da forma dissolvida, vai para a forma particulada, e aqui nós vamos perder essa proporção, aqui não vai ser constante. Junto ao vulcanismo submarino, o fluoreto, e aí as salmouras geológicas entrando com vários elementos. Aí a gente tem que na água do mar, nós temos constituintes em grandes quantidades, perfazendo quase 99,7% da composição da água, dominando o cloro e o sódio, tá? Nós temos constituintes menores perfazendo 0,3%. Nesses constituintes menores estão em constituintes muito importantes para os seres vivos, no caso, o nitrogênio, o fósforo e o silício, que nós chamamos de nutrientes, porque fazem parte da constituição dos seres vivos, e micronutrientes, como ferro, cobalto, cobre, molibdênio, zinco, manganês, magnésio. E elementos que estão em pitadinhas, que normalmente devem permanecer em pitadinhas, que a maioria deles não tem uma função boa, positiva, para os seres vivos. Portanto, se mantiverem esses componentes sempre em pequenas concentrações, eles não serão vilões. Porém, se nós estivermos aportando esse material em grande quantidade para os oceanos, nós vamos estar numa situação de perigo. Né? Então, quem são eles? Sobretudo aí, cádmio, chumbo, mercúrio, selênio e outros elementos tóxicos, potencialmente tóxicos, que em pequenas quantidades não fazem nenhuma ameaça, mas aumentando essas quantidades, eles começam a oferecer risco à vida. Tá? Então, a gente tem constituintes menores, nutrientes, nitrogênio, fósforo e silício, no caso, silício na água do mar. No ambiente terrestre, a gente tem a função do cálcio muito importante, né, fazendo parte de esqueletos. Aqui, micronutrientes como ferro, cobalto, molibdênio, magnésio, níquel, cobre, zinco, manganês, em quantidades adequadas, porque também esses elementos em quantidades acentuadas mudam de função quase que de vitaminas, né, para funções negativas. E aqueles que não devem aumentar, porque sua função
não tem nada de positivo nunca. Então, seria chumbo, mercúrio, cádmio, selênio, cromo. Selênio e cromo até já se descobre que tem algumas funções positivas também, mas o cádmio, chumbo, mercúrio, por exemplo, não se acha, não existe. Para a gente indo já para a parte final do nosso curso, eu vou mostrar para vocês que na água do mar, além de sólidos dissolvidos, nós temos gases, né? Esses gases que estão aí na água do mar, eles são extremamente importantes também para a manutenção da vida. Então, a gente tem, por exemplo, na atmosfera, a gente tem uma composição de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 0,9% de argônio, e a gente tem gás carbônico de 0,03, hoje em dia já está com muito mais aqui, quase 0,5 já, 0,4 alguma coisa, 40 e pouco. E aqui gases traços, né? Então, metano, hélio, neônio, criptônio. Aqui a gente tem o CF6, o clorofluorcarbono, que foi sintetizado pelo homem e foi inserido na atmosfera, e a gente tem uma composição de vapor de água variando de 0 a 7%, né? Então, a gente também fica ligado nessa composição de umidade da atmosfera, que não deve ser muito baixa, porque prejudica os seres vivos, né? E a gente entra em estado de alerta. Então, se a gente lembrar daquela formação do planeta Terra, o primeiro envelope de atmosfera que apareceu, sobretudo, tinha muitos gases, sobretudo tinha nitrogênio. Aqui eu estou com a primeira mesmo, tinha hélio, tinha hidrogênio, e que se perdeu para o espaço, depois veio uma segunda constituição de atmosfera, e aqui eu tenho uma constituição de 2.300 milhões de anos atrás, com uma proporção de quase 100% de gás nitrogênio, um pouquinho de gás carbônico, um pouquinho de vapor d'água e um pouquinho de oxigênio. À medida que o tempo foi passando e foi limpando a atmosfera, foi aparecendo o processo de fotossíntese, foi ganhando volume, né, importância, então a gente tem aqui o nitrogênio em 78% e o oxigênio aumentou bastante, então ele foi para 20,9%, quase 21%. O argônio e o vapor d'água estão aqui em vestigial, e o gás carbônico agora é que a gente está assustado que ele está subindo, né? O que acontece, então, em relação à presença de gás na atmosfera e a presença de gás na água? Quem regula físico-quimicamente essas concentrações? Então, se eu tenho que o gás, a pressão parcial do gás, por exemplo, nitrogênio na atmosfera, for maior do que na água, o gás vai entrar até que as pressões parciais se equilibrem. Se o gás nitrogênio está maior na água do que na atmosfera, então a pequena perda, até que as velocidades se equilibrem. Então, tiver oxigênio na atmosfera, que eu tenho, 21%, se tiver maior quantidade na atmosfera do que na água, o oxigênio vai entrar, e se tiver maior quantidade de oxigênio na água, o gás vai sair, mesmo para o CO2. Então, se eu aumentar o CO2 na atmosfera, a pressão parcial do gás na atmosfera vai ser maior do que na água, o gás vai entrar até que as pressões se equilibrem e a coisa pare. Se tiver mais gás, CO2 na água do que na atmosfera, esse gás vai sair até que as pressões se equilibrem. Aí a gente diz, então podemos queimar combustível fóssil e inserir CO2 na atmosfera, que se tiver uma pressão maior aqui no ar do que na água, o gás vai entrar. Sim, mas se aumentar o gás na água, for maior do que na atmosfera, o gás vai sair. Então, a gente já não pode contar que todo o oceano tem a capacidade de remover o gás carbônico da atmosfera e pôr para dentro da água. Então, a gente precisa olhar isso com bastante cuidado, tá? Então, nós temos que o gás oxigênio presente na atmosfera também vai estar presente na água, vai ser usado em processos de respiração, em processos de oxidação de matéria orgânica. E a fotossíntese é um processo que vai eliminar oxigênio para a própria água, né? Então, o gás oxigênio, ele vai vai participar do processo de respiração e oxidação de matéria orgânica, e a fotossíntese vai eliminar o oxigênio para a água.
Então, aqui perto da atmosfera, nós vamos ter aí uma troca mais acentuada de gás com a atmosfera. Daqui nós vamos ter uma camada de mistura, né, onde esse gás vai estar sendo misturado, e aqui, conforme a gente vai indo para o fundo, os processos de produção de oxigênio já são menores, e aí a gente tem movimento de água mantendo um valor de oxigênio mais no fundo, e aqui, em alguns lugares, nós vamos ter uma água fria com oxigênio, e vamos ter locais, zonas mortas, com os valores de oxigênio bastante baixos, tá? Então, quando eu vejo os dois gases importantíssimos, como o oxigênio e o gás carbônico, na água do mar, o que acontece lá dentro? Então, existem duas vias. Por exemplo, entrou gás carbônico na água do mar, o que vai acontecer? Ele pode ser usado para fazer fotossíntese, a planta fica, o organismo vegetal fica com carbono, elimina-se o oxigênio usado na respiração animal, a respiração devolve CO2, e isso aqui tem uma participação no ciclo de vida. Porém, o gás carbônico, ele tem também um papel diferenciado, que é o gás carbônico, além de fazer essa participação no ciclo de vida, ele também reage com a água, formando um ácido fraco, que é o ácido carbônico. O ácido carbônico, por sua vez, se dissocia em H+, mais bicarbonato. O bicarbonato se dissocia em H+, mais carbonato. O carbonato pode se associar ao cálcio e ao magnésio, que são dois elementos maiores da água do mar, e formar um precipitado, um sólido, e ir para o fundo. Quando eu olho isso aqui, eu falo, poxa, Beth, então aqui eu tenho o gás participando do ciclo de vida, tanto carbono como o oxigênio, e eu tenho também o carbono participando de um processo de dissociação, liberando H+, e a água liberando aqui o H-, e H+, e H+, eu estou lembrando aí de uma questão de pH, né? Então, um ácido fraco formado aqui pela reação do gás carbônico com água, formando ácido carbônico, vai me fazer essa brincadeira de soltar íons, né, sobretudo aí o H+, e aí eu vou ter um equilíbrio com o OH-, vou começar a mexer com uma coisa chamada pH. Qual é o pH da água do mar, né? Então, a gente vê o oxigênio e o gás carbônico participando do ciclo de vida. Então, se eu ver a reação da fotossíntese, quando eu aprendi na escola, fotossíntese, gás carbônico, mais a presença de luz e clorofila, forma uma molécula orgânica. Aqui uma molécula inorgânica, mais água, né, mais complementos de nitrogênio, complementos de fósforo, na presença de luz, na presença de clorofila, forma uma molécula orgânica e ainda devolve átomos de oxigênio, gás oxigênio, que é muito utilizado. Então, isso aqui são dois gases, sendo usado num processo de fotossíntese, que é a síntese da matéria orgânica, ou daqui para lá, a queima da matéria orgânica gerando CO2, que é o processo de respiração. No meio marinho, para se formar uma unidade básica de matéria orgânica, né, então, para se formar aqui uma unidade de matéria orgânica, dos organismos miudinhos, chamados de fitoplâncton, que são os miudinhos microscópicos vegetais, e os organismos microscópicos animais, que são os zooplâncton, esses organismos planctônicos que vão com o movimento da água, não tem capacidade de sair de uma massa d'água. A massa d'água vai para oeste, ele vai para oeste. A massa d'água vai para leste, ele vai para leste. E, no máximo, ele tem movimentos pequenos de deslocamento vertical. Então, nós temos aqui que, para formar a composição média de átomos de carbono, nitrogênio e fósforo desses elementos, para formar DNA, proteínas, ATP, se organizar, formando matéria, eu preciso tirar esses átomos da água. E qual proporção esses átomos são usados para esses dois primeiros níveis da cadeia alimentar? Foi verificado que é necessário que os organismos encontrem 106 átomos de carbono, 16 átomos de nitrogênio, um átomo de fósforo para se organizar em matéria viva e
no caso da produção primária, né, com a energia da fotossíntese, gerar oxigênio. Ou então respirar, queimar matéria orgânica e eliminar carbono. Então, essa proporção de constituição desses dois níveis tróficos, esses organismos são formados por 106 carbonos, 16 nitrogênio, um fósforo, em média. Então, o gás oxigênio, ele vai estar distribuído nos 0 metros ao fundo. Aqui eu estou numa coluna de 0 metros a 6.000 metros, e aqui eu estou indo da América do Sul até a África. E eu verifico que tem oxigênio na superfície, que troca com o ar, lembrando dessa lei de Henry, que é a lei de proporção parcial, a pressão parcial do gás na atmosfera maior do que na água, passa para a água. Pressão parcial na água maior do que no ar, elimina para o ar. Então, aqui a camada de superfície sempre tem um valor de oxigênio que a gente está medindo em mililitros por litro. Aqui a gente tem águas profundas, aqui junto a América do Sul, aqui a gente tem águas profundas. A água profunda não tem gás? Tem gás porque a gente imagina que naquele movimento de água que tem nas bacias oceânicas, num dado momento uma água de fundo esteve em contato com a superfície, depois mergulhou, e ela fez a troca quando ela estava aqui em cima, depois ela mergulhou. Portanto, a gente tem sempre oxigênio. E o oxigênio, então, aqui, 5 mililitros por litro, nessas águas mais profundas, aqui nesse exemplo, né, de 2.000 metros, e aqui do lado da América do Sul a gente está com essas águas em torno de 4, 3, e a gente vem vindo aqui para o lado africano, e a gente tem um valor baixo, 1. Por quê? Porque do lado africano, a gente tem ali, na costa oeste dos continentes, a gente tem uma subida de água fria, chamada ressurgência, levando muitos elementos importantes para a vida, para a superfície, gerando muita produção, muita matéria viva, né, muita produção primária, e aí esses organismos, quando morrem, eles vão afundando, e a matéria orgânica afundando, ela vai sendo decomposta, ela vai sendo oxidada, ela vai tendo oxigênio, né, sendo utilizado para desmanchar as moléculas e devolver os átomos. Então, abaixo das zonas de ressurgência, a gente encontra uma camada de mínimo de oxigênio, tá? Então, os oceanos recebem constituintes, e aqui a gente tem, mas e aí eu vou voltar à questão do carbono dentro da água. Bom, o carbono dentro da água, ele vai participar dessa questão da fotossíntese, vai ser eliminado na respiração, e o carbono também vai entrar naquela possibilidade de reagir com a água e vai mexer com o pH. Qual seria o pH da água do mar? Então, lembrando que aqui soluções neutras têm pH 7, soluções ácidas têm pH menor que 7, soluções básicas têm pH acima de 7. Qual seria o pH da água do mar? A água do mar é uma coisa muito legal. Ela tem, ela é uma solução. Ela é uma solução ligeiramente básica, tá? A água do mar está aqui, pH em torno de 8, mas ela é mais do que isso, ela é chamada solução tampão. O que seria uma solução tampão? Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma solução tampão com um pH inicial de 4,7, eu adicionar uma pequena quantidade de ácido bem forte, 2 ml de NaOH, não, de base forte, desculpe, NaOH, 2 ml nessa solução tampão, o pH vai subir de 4,7 para 4,9. Uma solução que não é tampão, por exemplo, água, pH inicial 7, adiciono mesmo os 2 ml de base forte, o pH vai pular de 7 para 11. Numa solução tampão, 4,7 pH inicial, adiciono 2 ml de ácido forte, aqui é ácido forte, HCl, ok. O pH vai passar de 4,7 para 4,5. Numa solução não tampão, pH inicial 7, mesmo 2 ml de HCl, o pH vai passar de 7 para 2,5. Então, o que eu vejo aí? Uma solução tampão é uma solução que aguenta pequenas adições de ácido forte ou de base forte, não muda muito o pH. É mais ou menos aquilo que eu estava falando. É bom viver num ambiente estável? Então, se eu tiver um ambiente de água doce,
né, o sistema hídrico de água doce e o sistema de água salina, quem é mais estável? Qualquer adição de efluentes ácidos ou básicos no meio de água doce, a variação é extremamente grande, que pode eliminar alguns organismos, acabar com algumas espécies, alguns que conseguem se deslocar vão procurar outro local para viver, mas aqueles que não conseguem vão sofrer com essa mudança de pH. No caso da água do mar, quando você faz um emissário submarino de efluente, você vai jogando material ligeiramente ácido ou ligeiramente básico, há uma neutralização, vamos dizer assim, há uma condição de tamponamento, essa variação de pH, ela vai ser mínima. Então, a água do mar tem essa coisa de ser bastante instável. Então, aqui eu tenho águas superficiais, eu estou indo de 0 metros a 4.000 metros. Aqui em cima eu tenho essa troca intensa, então eu tenho também a presença de luz, então eu tenho aqui organismos fazendo fotossíntese, inserindo oxigênio, além disso eu tenho a troca do oxigênio entrando aqui com o ar, então tem os valores maiores aqui em cima, e à medida que eu vou afundando, vai ficando escuro, a matéria vai sendo decomposta e utilizando oxigênio, então o oxigênio vai diminuindo seus valores, e o gás carbônico vai fazer o contrário, vai sendo utilizado aqui em cima para a fotossíntese, e depois ele vai sendo, o que vai sendo dominado é o processo de respiração, né, de queima da matéria orgânica, eliminando o CO2. Então, existem gases nos oceanos e a gente tem que tomar cuidado com o que a gente insere na atmosfera, porque vai haver uma troca com a água e a gente tem que tomar cuidado, sobretudo com os gases estufa, com o CO2, o metano, e depois, nas próximas aulas aí, na próxima aula de poluição, vocês vão ver melhor isso aqui, tá? Então, essa preocupação com o aumento do CO2, vou deixar para a próxima aula ser falado nesse aumento dos gases estufa. Então, gente, a gente tem na água do mar, quando vocês olharem para o litro de água do mar, tem muita coisa ali dentro, tá? Tem sal, tem sais, tem elementos em quantidades maiores, né, esses conservativos, que são aqueles que têm grande quantidade, que mantêm proporções constantes, tem elementos menores quantidades, mas que são muito importantes para a formação de vida, para a constituição dos seres vivos, que seriam os nutrientes, nitrogênio, fósforo e silício, que junto com o carbono formam os seres vivos do nosso planeta, no meio adequado, com presença de água, a água veiculando tanto em sistemas terrestres como em sistemas aquáticos, veiculando, hidratando os sistemas vivos, elementos traços, que alguns têm propriedades de micronutrientes, né, elementos em pequenas quantidades que têm propriedades de micronutrientes que são positivos, que fazem parte de moléculas como hemoglobina, né, como ferrodoxina e como vitaminas, e elementos traços potencialmente tóxicos, no caso, que não tem uma função positiva boa para os organismos, como mercúrio, cádmio, chumbo. A gente tem gases na água, então a gente tem nitrogênio, tem oxigênio, tem gás carbônico, tem outros gases que são óxido de nitrogênio, gases que são introduzidos na atmosfera, vão fazer troca com a água do mar. Radionuclídeos naturais e artificiais, devido a explosões nucleares. Tá? E compostos orgânicos, a gente também tem moléculas de açúcar, né? A gente tem proteínas livres, então 1 litro de água tem muita coisa bacana, tá? Tem muito substrato, tem muita informação, tem gás, tem muito substrato importante aí. Então, aqui nós verificamos, então, esses componentes, a água, carbono, silício, fósforo, metais, matéria orgânica, tudo presente dentro da nossa água do mar, tá? Então, e além disso, a gente tem matéria orgânica também, aminoácidos, hidrocarbonetos, substâncias úmicas, tá? Então, é muito rico a nossa matriz água do mar. Muitos elementos vão dar subsídios aos produtores primários, que vão ser consumidos pelos consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários, mantendo aí um ciclo de vida baseado em átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, silício, enxofre, ferro, magnésio, tudo isso nessa nossa matriz, dando origem aí, manutenção à vida, tá?
os elementos em constituição maior, os elementos em constituição menor, gases, tudo isso fazendo aí a integração para a formação dos seres vivos. Quando estes morrem, devolvem os átomos e nós continuamos com a lei de Lavoisier na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Porém, a energia, ela tem um sentido único, a energia é uma coisa a se olhar com carinho, porque ela vai só decrescendo conforme aumentam os níveis alimentares, níveis tróficos. Aqui um pouquinho rapidamente da coleta, né, como é que nós trabalhamos na água do mar. Se eu quero pegar água de superfície, água de meio, água de fundo, eu uso um cilindro aberto dos dois lados, que eu desço esse cilindro, e quando ele fica lá no fundo, eu vou fechar e ele vai subir. Eu vou mandar um mensageiro aqui, vai bater num gatilho, essa garrafa vai virar, vai fechar dos dois lados e vai subir com uma amostra de água para eu fazer análise de oxigênio, análise de pH, análise de nutrientes, carbono, nitrogênio, fósforo. Aqui a gente está pegando a amostra para fazer análise de salinidade, aqui é a amostra para fazer análise do oxigênio, tá? Que não pode demorar muito. Aqui nós estamos usando uma outra coletor, que é uma outra garrafa, um cilindro, basicamente um cilindro aberto dos dois lados, que desce na profundidade desejada, tem um comando para fechamento nessa profundidade, aqui vem um segmento de água a ser analisado, tudo tem que ser anotado, algumas coisas tem que se receber os reagentes químicos na hora, então leva-se reagentes químicos para bordo, faça as coletas com muito cuidado para a coleta de gases, né, ou análises que precisam, que levam em consideração gases. Aqui é uma coleta para análise de pH, pegando a matéria de uma maneira bem devagarzinho, aqui para análise de oxigênio, aqui com luvas, porque estamos em cima do emissário submarino de esgoto, pegando água para análise, né, aqui a gente tem a mancha, né, aqui a saída do emissário submarino de esgoto de Santos, aqui a água ao largo, aqui é pegando o sedimento, muitas vezes encontrando coisas que a gente não gostaria, né, aqui um sedimento anóxico, sem oxigênio, muita carga de matéria orgânica em lugar altamente poluído lá em torno do emissário de esgoto, levando para fazer análise de carbono. Pegamos organismos também para verificar metais, conteúdo de mercúrio, zinco e outros elementos. Aqui os organismos que mantemos vivos para fazer análise do sangue, remoção do sangue, para quê? Para controle da qualidade da água, do estado ambiental, tá? E muitas vezes trabalhamos ao largo, então precisamos de embarcações maiores, coletores também que constam de cilindros abertos dos dois lados, que descem em um dispositivo, onde, chegando ao fundo, se fecha uma garrafa a 1.000 metros, outra a 500, outra a 300, assim vem até a superfície, trazendo segmentos de água para análise, né, de oxigênio, pH, nitrogênio, fósforo. Muitas vezes precisamos filtrar, aqui está o filtrinho aqui no meio, joga a água, retém o material particulado no filtro, o material dissolvido passa para o frasco. Aqui projetos que a gente atravessa o oceano, né, vários dias, um mês para fazer cada pontinho, a gente leva várias horas para pegar água da superfície, meio, fundo, podemos ir a 4.000, 5.000, 6.000 metros de profundidade, fazendo aí uma varredura dos nossos oceanos, muitas vezes usando embarcações muito grandes. Aqui uma embarcação japonesa para fazer esse trabalho que nós fizemos de Santos até a África do Sul, usando os equipamentos cada vez mais sofisticados, aqui 36 garrafas, né, descendo ali, levando 4 horas para descer quase e subir com essa coleta de material. Bom, eu vou encerrando por aqui, tá? E aqui eu tenho para vocês uma recomendação, se quiserem ver alguma coisa
de um modo geral, a gente tem esse livro de Fundamentos de Oceanografia do Tom Garrison, que fez uma versão em português, onde eu tive a oportunidade de fazer uma revisão técnica. E aí eu aproveito a desejar para vocês que participem da Década dos Oceanos, com todo esse conhecimento que vocês estão adquirindo, e ajudem a proteger os oceanos. Tá? Vamos proteger os nossos oceanos. Muito bom dia a todos e muito obrigada.